O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos fala da semente da palavra de Deus. Essa palavra que é o próprio Jesus. É interessante, ele é o semeador, ao mesmo tempo, ele é a própria palavra que foi lançada nos corações. E Jesus, ele como semeador, ele é generoso, ele lança várias sementes. Semente que cai no solo da beira do caminho, terreno cheio de espinhos, terreno cheio de pedras, ou pode ser aquele terreno que nós chamamos de terra boa. Então a palavra é lançada, mas o modo de receber esta palavra vai identificar que terreno eu sou. E Jesus fala interessante desse terreno que é à beira do caminho, aquele solo endurecido onde as pessoas pisam constantemente. Ali vai ser muito difícil a semente penetrar. Nós podemos pensar em todos os corações endurecidos, talvez por vários motivos, corações pisoteados, feridos, machucados, e quando vem uma palavra de Deus, esse coração já tão ferido, ele poderia acolher, mas ele rejeita. E Jesus explica que essa rejeição também é a ação do demônio. É ele que tira a semente, ele rouba a palavra de Deus do coração do homem, para que o homem não seja feliz, não conheça a verdade e a alegria do Evangelho. A pergunta que eu faço: como é que nós recebemos a palavra de Deus? Qual é o solo do nosso coração? Existe também aqueles que recebem a palavra com alegria, mas de modo superficial. É o terreno pedregoso. Talvez a pessoa fez um retiro, teve um encontro com Deus, e durante o retiro fez várias meditações com a palavra de Deus, e a pessoa se diz: eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou recebendo um amor tão grande que eu quero viver esse amor para sempre. Mas logo após o retiro, ou logo após uma peregrinação, a pessoa abandona tudo, porque foi uma decisão superficial. Queridos irmãos e irmãs, nós poderíamos falar aqui de várias situações. Quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar o nosso coração, quando nós mastigamos o Evangelho
e nos alimentamos dele, o nosso coração pode ser como a terra boa. Aí vai frutificar, vai dar frutos em abundância. Se nós, queridos irmãos e irmãs, não deixarmos a palavra de Deus nos tocar e nos transformar, nós não iremos alimentar as pessoas com os nossos conselhos, que são os frutos do Espírito Santo, fruto da alegria, fruto da paz. A pessoa que é cheia da palavra de Deus, ela transborda esta palavra de Deus pelo seu testemunho. As pessoas olham e dizem: você reflete Deus para mim. E Santa Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte: nós podemos ser o único evangelho que a pessoa vai ver hoje. O que quer dizer isso? Eu sou tão impregnado do evangelho e da palavra de Deus que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: olha, você reflete bondade, amor, serviço, nada de orgulho, nada de ambição. Você é o próprio Cristo para mim. E uma pessoa que acolheu a palavra de Deus no seu coração como uma terra boa foi São Charbel. Hoje é memória facultativa, mas podemos falar dele. São Charbel, um santo libanês do rito maronita, porque a Igreja Católica tem vários ritos, 90% é o nosso rito romano, mas a Igreja Católica tem vários ritos. E São Charbel, no Líbano, ele quis viver como eremita. Eu tive a graça de ir lá, de conhecer onde ele viveu. E ele amou Jesus de todo o seu coração, a tal ponto de se santificar. A palavra foi penetrando o seu coração. Ele foi ruminando na meditação, no silêncio. E ali ele disse com a sua vida aquilo que São Paulo disse nas suas cartas: eu vivo, mas já não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim. E quando ele morreu, São Charbel, as pessoas viram no seu túmulo uma luz que brilhava. Aí isso chamou a atenção de muita gente. Depois de um tempo, abriram o túmulo de São Charbel e o corpo dele estava intacto, como se tivesse acabado de morrer, como se estivesse dormindo, estava mole ainda. Enterraram de novo, depois abriram uma segunda vez, o corpo dele está intacto até hoje e exala do seu corpo um tipo de líquido. E foi aí que ele foi aclamado santo já pela população libanesa. Aconteceu tantos milagres que falaram assim, quando aconteceu um milagre, pessoas que eram curadas visitando o túmulo de São Charbel, as pessoas tocavam o sino, então passaram o dia todo tocando o sino. E São Charbel é considerado como o Padre Pio do Oriente. Imaginamos o tanto de graça, de milagres que o Padre Pio realizou em nome de Jesus em vida. São Charbel é a mesma coisa. Então, queridos irmãos, a pessoa que vive e acolhe a palavra de Deus com o coração semelhante a essa boa terra, produz fruto até depois desta vida. Ele está produzindo frutos. Por isso, São Charbel nos ensina hoje a sermos como uma terra boa, porque vale a pena, sim. Além da salvação, da alegria que nós recebemos, nós transbordamos para os outros que tanto precisam conhecer a palavra do Senhor. E que São Charbel, este homem que intercede por nós, que reza por nós, que ele possa também, pelo poder da sua intercessão, expulsar todo o mal da nossa família, do nosso trabalho. Ele também é considerado o terror dos demônios, porque foi um homem tão íntimo de Jesus. E ao mesmo tempo, pelo seu exemplo, que ele seja modelo para nós
de santidade, ou seja, de pessoas que vivem a palavra de Deus. Amém. Amém.